Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Na videoaula de hoje nós começaremos a aprender a trabalhar com vetores ou arrays, né? Que é a palavra em inglês para vetores. O que são vetores, né? Vetores são estruturas de dados capazes de armazenar vários valores, né? Diferente, por exemplo, de alguns tipos primitivos como inteiro, string, caracteres, float, que armazenam apenas um valor. Quando você declara uma variável desses tipos, um vetor desses tipos consegue armazenar vários valores de um dado tipo primitivo. Por exemplo, um vetor de inteiros de 5 posições é capaz de armazenar 5 valores inteiros. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a declarar esses vetores, né, esses arrays. Nós vamos aprender a inserir valores dentro dos arrays, a imprimir esses valores e também a como percorrer esses vetores utilizando estruturas de repetição. Pois bem, existem duas maneiras de declarar vetores. A primeira maneira é você colocando o tipo do vetor, por exemplo, eu quero um vetor para armazenar números inteiros, colocamos o tipo, seguido do nome do vetor, vou chamar aqui, por exemplo, de números, seguido por abre e fecha colchete. É esse abre e fecha colchete que diferencia um vetor de uma variável. Se eu não colocar aqui esse colchete, vai ser interpretado como uma variável do tipo inteiro comum. Quando eu coloco colchete, é interpretado como um vetor de inteiros. Ou seja, é uma estrutura de dados do tipo homogênea, porque só consegue armazenar um tipo de valor, que é um valor tipo inteiro. E agora eu vou falar para o meu compilador C++ qual que é a quantidade de elementos que eu vou armazenar dentro desse vetor. Então, isso é obrigatório na linguagem C e C++. Você tem que especificar o tamanho do seu vetor. Ou seja, quantos elementos que poderão ser armazenados dentro do vetor. Nesse caso aqui, vou fazer um exemplo com 5 elementos. E simplesmente é isso. Então, agora nós temos um vetor, né, ou array, de 5 números inteiros. Então, eu posso armazenar dentro dessa estrutura números até 5 valores do tipo inteiro. E como que eu faço para colocar esses valores aqui dentro? Bom, eu tenho que especificar a posição do meu vetor. O meu vetor é uma estrutura linear, né? Então ele tem 5 posições e essas posições são numeradas a partir da posição zero. Então, um vetor de 5 posições, ele começa no zero e vai até a posição 4. Não é isso? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 5 posições começando na zero vai até a posição 4. Então, como é que eu especifico um valor dentro de cada posição? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu coloco o nome do meu vetor, números, e dentro do colchete eu coloco a posição que eu estou inserindo o valor. Então, por exemplo, na posição 0, eu vou inserir o valor 1. E agora eu posso fazer isso para as demais posições. Então, eu tenho 5 posições. Então, eu vou ter a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Não existe posição 5. Se eu colocar a posição 5, o meu compilador vai exibir um erro, porque no vetor de 5 posições não existe a posição 5, porque vai de 0 até 4. Então, o máximo número que eu posso colocar aqui dentro do colchete, uma vez que eu coloquei aqui um vetor de 5 posições, o número máximo é o número 4, tá? Que é a última posição do meu vetor. Então, aqui eu coloquei o número 1 em todas as posições do meu vetor. Se eu mandar imprimir esse meu vetor, então eu posso fazer uma estrutura de repetição que começa em 0 e vai até 4 e mandar imprimir esses valores. Então eu posso fazer com for int i que recebe 0, que é a primeira posição, enquanto i menor do que o tamanho do vetor, que é 5, ou seja, vai até 4, quando for 5 ele sai do for, e eu incremento de 1 em 1 para começar no 0 e ir até o 4. E agora eu mando imprimir, cout, vou mandar imprimir todas as posições do meu vetor, né? Que no caso vai ser a número 1, 5 vezes. Então, o que eu faço? Eu coloco o nome do meu vetor, que é números, abro e fecho colchete, e qual que é o número que eu estou variando aqui de 0 até 4? É o meu i. Meu i começa em 0, no segundo loop ele vai para 1, no terceiro loop ele vai para 2, no quarto loop ele vai para 3,
e por fim no quinto loop ele vai para 4. Quando ele chega em 4 é a última condição que será verdadeira, que quando for 5 ele não entra no loop, ele sai do for, né? Porque não satisfaz essa condição aqui, de ser menor do que 5. Se for igual a 5, ele sai do for e continua executando o código que tiver aqui logo após o for. Então, pois bem, então basta colocar o i aqui dentro. Então, dessa forma, estou imprimindo o valor do vetor na posição i, tá? E eu vou mandar imprimir um espaço em branco na frente. E ao final de tudo aqui, depois que ele acabar de imprimir todos os números, eu vou dar uma quebra de linha. Então, vamos ver como é que ficou. Percebam que ficou 1, 1, 1, 1, 1. Vamos agora alterar os valores para a gente ver como é que fica, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, vou colocar aqui o número 2, número 3, número 4, número 5. Então, vai imprimir agora de 1 a 5. Vamos ver como é que vai ficar. Ah lá, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Muito bem. Então, essa é uma maneira da gente inserir valores dentro de posições do vetor. Você coloca o nome do vetor, o número da posição e coloca o valor. Da mesma forma, para imprimir, você coloca o nome do vetor, o número da posição e depois do cout ele vai imprimir o valor que tiver nessa posição. Tá? Então, é assim que funciona a declaração, preenchimento e impressão de valores dentro de um vetor. Existe uma segunda maneira de declarar um vetor. Vou colocar aqui um vetor, segundo vetor aqui. Vou chamar de N2, tá? Vai ser um vetor de inteiros também, para facilitar. E eu vou criar um vetor de inteiros também de 5 posições, só que aqui tem um detalhe. Eu vou ensinar uma nova maneira de vocês declararem, que já é inserir os valores. Basta você abrir e fechar chaves. Aí você não precisa colocar aqui dentro a quantidade, porque a quantidade vai ser automaticamente definida de acordo com o número de elementos que você colocar aqui dentro. Então eu posso fazer da seguinte forma, eu posso colocar os números aqui dentro. Vamos colocar aqui, por exemplo, começando em 6. 6, 7, 8, 9, 10. Então, é um vetor que automaticamente terá também 5 posições. Se eu quiser imprimir todos os valores desse vetor, basta fazer o mesmo for que eu fiz lá em cima. Então, venho aqui. E a diferença é que, ao invés de eu imprimir números, eu vou imprimir N2, que é o vetor que eu criei. Então, vamos ver como é que ficou. Vamos fazer aqui a exibição. Lá, percebam que começou em 6, 7, 8, 9 e 10. Perfeitamente funcionando, tá? Então, essa é uma nova forma. Outra forma é nós não especificarmos os valores, né? Então, por exemplo, se eu colocar um vetor de inteiro, N3, de 7 posições, e não colocar valores, e mandar imprimir, por padrão, o compilador C vai colocar um valor lá para nós. Né? Então, vamos ver como vai ficar. Deixa eu apagar esse aqui. Agora tem aqui N3. N3. Vamos imprimir, vou fazer o teste aqui. Lá. Percebe que quando a gente não define valores, ele vai pegar posições já existentes em posições de memória. Então, isso aqui não é aconselhável. O ideal é nós atribuirmos valores, tá? Para que isso aqui não ocorra. Então, valores residuais das posições de memória na RAM forem exibidos. Isso aqui o C não trata, outras linguagens tratam isso e já zeram o vetor para nós. Mas no caso o C não faz isso. Então, aqui eu vou colocar aqui um valor 7, né? Porque aqui imprima até o sétimo elemento, né? Já que aqui tem 7 elementos. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar aqui, abre e fecha a chave para ver o que acontece. Se eu abrir e fechar a chave, aí sim ele coloca valores 0 automaticamente em todos os elementos. Olha que interessante. Se você não definir os valores iniciais, ele vai pegar valores residuais da posição de memória lá da sua memória RAM do seu computador. Se você colocar abre e fecha chave vazio, automaticamente, se for número inteiro, ele coloca 0 em tudo, tá? Se for caractere, provavelmente ele vai colocar um caractere vazio. Então, são as 3 formas aqui de declarar um vetor e exibir as posições, tá? Vamos supor, então, que eu queira fazer mais um teste, que eu quero que o usuário digite o número da posição que ele quer alterar o valor do vetor e o novo valor desse vetor. Então, eu vou
eu vou utilizar esse vetor N3, que está com valor 0, e vou exibir uma mensagem aqui para o usuário. Cout, digite o número da posição do vetor que será alterado. Aí a pessoa vai digitar esse número. E eu vou ler esse número na variável posição. Tá? Então, vai ser posição. E eu vou fazer um CIN dentro de posição. Muito bem. Vou até declarar antes aqui, para ficar mais claro, né? Então, tem uma variável posição. E eu vou ter também uma variável do tipo valor. Tá? Valor, que também vai ser do tipo inteiro. E eu vou pedir para o usuário digitar o valor que vai ser inserido nessa posição. Então, digite o número do valor a ser inserido na posição, e aí a posição que a pessoa digitou. Vamos supor que a pessoa vai inserir o valor na posição digitada, vou botar uma variável posição, está armazenando isso, que a pessoa acabou, né, de digitar, e a gente vai pedir que ele digite esse valor aqui, tá? Agora sim, coloco 2 pontos. Assim tá bom. Então, feito isso aqui, nós vamos fazer um CIN agora em valor. Ótimo. Agora, então, eu já tenho a posição que será alterada e o valor que será alterado, ambos informados pelo usuário do sistema. E agora eu faço a alteração do valor em si. Então, como que eu faço a alteração? Eu chamo o nome do vetor, no caso eu quero alterar N3, e eu faço N3, abre e fecha colchete, a posição que o usuário digitou, ou seja, na posição que o usuário digitou, seja inserido, recebe o valor que o usuário digitou. Ótimo. Feito isso, eu vou novamente imprimir o vetor inteiro para vocês enxergarem a alteração. Então, já tem essa linha de código aqui que imprime o vetor. Inserindo aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não preciso declarar de novo, né? Tá dando esse erro aqui porque eu estou declarando de novo, tá? Não preciso declarar de novo, basta imprimi-lo. Então, aqui eu estou alterando e aqui eu estou imprimindo, tá? Vou compilar de novo. Ah lá. Então, eu tenho esse vetor aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. 7 elementos. Vai de 0 a 6. Então, eu quero alterar, por exemplo, a posição 0, 1, 2. Posição 2, que é essa aqui, ó. Posição 2 é a terceira posição. Então, eu quero alterar aqui. E eu quero jogar o valor 9 lá. Percebam que agora lá 009 nessa posição. Certo? Se eu quiser alterar outra posição, vamos ver como é que fica. Vamos supor que eu quero alterar a última posição, que é a posição, no caso, 6, é a última, né? E o valor que eu vou colocar lá é o valor 5. Tá lá, funcionando perfeitamente. Agora, vamos gerar um erro aqui proposital. Se eu colocar lá no teste a posição 7 não existe. Então vai me dar um erro. Ó, 7. E na hora que eu colocar o valor e ele tentar fazer a inserção na posição 7 do valor 8, por exemplo, estou digitando aqui, vai me dar um erro. Opa, não deu erro porque o C aceitou, hein? Olha para você ver que interessante. A linguagem C, diferente de outras linguagens, não faz essa validação. O que acontece é que uma posição de memória que não deveria ser acessada, foi acessada e o valor armazenado nela, tá? Isso nem sempre vai acontecer. Pode acontecer de realmente dar um erro. E a linguagem C, em relação às outras linguagens, tem essa vantagem, né, ou desvantagem, dependendo do ponto de vista, que é não tratar certas coisas, né? Aqui, nesse caso, é uma desvantagem. Mas para problemas em que a velocidade é mais importante, não tratar todos os problemas é uma vantagem. Por isso que C é utilizado no desenvolvimento de sistemas operacionais, por exemplo. Não, pois bem. Se eu tentar acessar uma posição inexistente, vamos ver se ele vai gerar um erro aqui para mim. Vou colocar Cout,
N3 na posição 9, por exemplo. Vamos ver se ele vai me dar um erro. De novo aqui, eu vou colocar aqui posição 5, valor 5. Ele não me deu erro, justamente por essa questão do se não validar esse tipo de coisa. Se fosse em PHP em Java, ocasionaria um erro, tá? Então, tome muito cuidado quando vocês forem trabalhar com vetores, para não trabalhar com posições inexistentes no vetor, tá? Senão o seu programa pode ter comportamentos estranhos, inclusive alterar posições de memória de outras variáveis. Então, tome cuidado com isso. Pessoal, então eu vou encerrar essa videoaula por aqui e vou gravar uma outra parte falando sobre vetores, que nós vamos continuar a explorar as funcionalidades que nós podemos estar utilizando através dessas estruturas. Então, até a próxima videoaula e tchau!